eu sou fisioterapeuta intensivista, já há muitos anos aí de experiência na área, tá? Sou especialista também de alguns produtos de ventilação mecânica, de alto fluxo e terapia de óxido nítrico, ou seja, recursos que atendem ao público que precisa de hospital, recursos aí para agregar, otimizar o tratamento, tanto do Covid quanto de outras patologias. E trabalho também com terapia do sono, né, que é aí para tratar a apneia do sono com CPAPs, BIPAPs e afins, tá? Então, realmente a minha especialidade, meu foco principal é a área cardiopulmonar. O que significa uma doença vascular? Quando a gente respira, o ar entra na via aérea, seja com oxigênio suplementar através de uma ventilação mecânica, de um catéter nasal de alto fluxo, né, de uma oferta suplementar desse oxigênio, ou ele entra quando a gente respira espontaneamente com o ar ambiente. Só que só receber esse oxigênio não basta. Ele precisa ter um caminho, uma ajuda para chegar até os órgãos vitais. Cérebro, coração, pulmão, rim, intestino. Para que esses órgãos tenham combustível para funcionar bem, certo? A forma que ele chega é quando ele atravessa a parede do alvéolo, do lado da parede aqui, ele entra na corrente sanguínea. A hemoglobina, que está no sangue, ela funciona como um caminhãozinho. Então, o oxigênio atravessa a parede do alvéolo, entra na carroceria da hemoglobina e através do sangue, ele corre e vai para todo o nosso organismo. O que acontece com a Covid? A gente tem um problema aqui, ó, no sangue, no vascular. Quando temos um problema aqui no vascular, o oxigênio pode até chegar, mas muitas vezes ele tem dificuldade de ir totalmente para os órgãos, ou ele vai parcialmente não atendendo a demanda que o paciente precisa, que nós precisamos, tá? Para atender o bom funcionamento do organismo. E então, o que nós viemos falar aqui hoje? Que quando eu tenho qualquer um dos mecanismos que me leva a ter uma dificuldade de respirar, que a gente chama de insuficiência respiratória, eu preciso identificar qual a causa dessa insuficiência respiratória. Tratando-se de Covid, a causa primária é a hipoxemia. Hipoxemia significa uma quantidade de oxigênio menor do que o nosso organismo precisa para sobreviver bem, certo? Então, eu preciso ofertar para ele, eu preciso ter ferramentas que eu consiga que esse organismo receba um oxigênio suplementar para estar compensando esse mecanismo que não está funcionando direito. Bom, só que essa dosagem de oxigênio, como é que a gente dosa ela? Durante a pandemia, todo mundo conheceu a saturação de oxigênio, que a gente bota aqui na ponta do dedo, um aparelhinho que é o oxímetro, ele tem uns feixes de luz que atravessa, e o que quer dizer aquele feixe de luz do oxímetro? Ele vai identificar de 100% da quantidade de sangue com hemoglobina com oxigênio presente nela, está chegando aqui na ponta do seu dedo. Um ser humano adulto, né, rígido a gente sabe que é quando a pessoa não tem doenças pulmonares prévias, tipo um DPOC, um fumante de longa data, uma fibrose. Então, excluindo essa classe de pacientes que eles já têm uma saturação mais baixa, já acostumaram com isso, os pacientes precisam ter uma saturação medida aqui em torno de 92 a 96%. Toda vez que eu tenho algo diferente disso, eu tenho que investigar qual a causa dessa inferioridade da saturação de oxigênio e procurar recursos que me ajudem a suprir isso, tá? Só que esse limite bate ali na casa do 96. Se eu oferto uma quantidade de oxigênio maior do que a pessoa precisa, o organismo não consegue, ele não tem necessidade daquele oxigênio. Então ele causa outros danos, por exemplo, um endurecimento da parede dos alvéolos no pulmão. Então o oxigênio em excesso, ele também pode ser maléfico. Por isso que o uso de oxigênio é uma indicação médica, é uma prescrição médica, só uma equipe médica tem a capacidade de avaliar o tempo, a dosagem e se você precisa utilizar o oxigênio. Quando a gente fala de respirar,
Respirar são duas vertentes principais. Quando eu falo de respiração, eu estou falando de ventilar, que é colocar o ar para dentro. Então, quando eu falo de respirar, eu estou falando de colocar o ar para dentro e botar o ar para fora. Isso chama ventilação. E quando eu falo de oxigenar, e para que eu ventilo? Eu ventilo para colocar oxigênio para dentro do meu corpo e para tirar o produto que é o CO2, que é o produto aí do metabolismo respiratório. Então, quando eu ventilo ou respiro, eu coloco uma quantidade de ar para dentro, levando oxigênio, e esse mesmo ar, ele entra rico no oxigênio e sai rico em CO2 para o ambiente. Tá? E o KNAF, o que ele faz? Então, ele é um equipamento que, através de uma cânula nasal no nariz, bem confortável, você programa nele a quantidade de oxigênio que o paciente precisa respirar, com a quantidade de ventilação, de fluxo, que esse paciente vai ficar confortável para ele, porque diferentes pessoas têm diferentes composições corporais, então isso muda de pessoa para pessoa. E uma coisa muito importante que o KNAF traz, diferente das oxigenoterapias convencionais: o oxigênio é um gás gelado e frio. Quando a gente respira espontaneamente, o nariz tem um papel de aquecer e umidificar o ar. A partir do momento que você respira uma quantidade maior do que o espontâneo, o nariz não dá conta do recado, então ele precisa de um auxílio. Então o KNAF, ele tem uma umidificação e um aquecimento para colocar esse ar que você está respirando numa condição ótima, para que o seu organismo só tenha benefícios com o recebimento desse oxigênio, sem malefícios de receber um gás gelado e frio. E o KNAF é uma forma refinada hoje de ventilação, porque antes de existir o KNAF, a gente tinha um limite de ofertar oxigênio de forma não invasiva, de forma invasiva para o paciente, porque eu oferto oxigênio de forma invasiva quando eu entubo ou traqueostomizo o meu paciente, ou de forma não invasiva com máscara. Então, antes de existir o KNAF, eu tinha um limite para a forma de oxigênio. Se o paciente precisasse mais do que, por exemplo, 50%, eu precisava entubar. O KNAF veio para mudar esse cenário. Com o KNAF hoje, eu consigo ofertar oxigênio até 100%, a mesmo que a ventilação mecânica consegue ofertar. A gente tem que lembrar que o ser humano é sistêmico. O que ele é sistema? Ele tem o sistema cardiorrespiratório, que é pulmão e coração, sistema circulatório, sistema muscular, né? Sistema cerebral, ou seja, nós temos sistema neurológico, que envolve o cérebro, nós temos inúmeros sistemas. Quando a gente tem uma doença grave, no caso aqui a gente abordando o COVID, todos os sistemas são afetados, uns mais, outros menos. Então, a gente tem observado, é claro que nós estamos aí aprendendo com a roda girando, porque está tudo ainda muito latente, né? Mas a gente tem observado os prejuízos principais respiratórios, motores. Então as pessoas ficam às vezes com dificuldade para respirar por um tempo mais prolongado. Por quê? Uma vez que o paciente teve uma COVID moderada grave, ele precisou ficar parado por mais tempo em um hospital ou em uma UTI. Toda vez que o nosso organismo fica mais do que 48 horas em repouso, ele tem prejuízo em todos os órgãos. Então esse prejuízo depois precisa ser restabelecido, tá? Então, principal, em primeiro lugar, ele tem aí sequelas cardiorrespiratórias, que é muito importante procurar profissionais depois para uma reabilitação cardiorrespiratória, para uma reabilitação motora, muitas vezes, porque o paciente, pelo imobilismo, ganha fraqueza muscular. Muitas vezes tem muitos pacientes com relato de perder o olfato a longo prazo, então precisa fazer aí tratamentos coadjuvantes para que retorne esse olfato. Enfim, sem falar no principal também, que é um prejuízo emocional, porque é uma carga muito pesada você descobrir que está com Covid, é uma angústia muito pesada, né? Então é muito importante, muitas vezes, depois um tratamento psicológico para que a pessoa realmente volte para o seu centro e continue a vida aí com dignidade.
Sabe uma coisa muito interessante que aconteceu no Covid, nessa época, né, triste do Covid, que existem algumas doenças que são sazonais, que são as doenças respiratórias, geralmente com frio, com tempo seco, elas aparecem. E os hospitais e UTIs ficam cheios de crianças, idosos, né, com essas doenças respiratórias. Com o uso da máscara e de lavagem das mãos, essas doenças diminuíram absurdamente. Então, olha como é importante, independente de já ter passado a pandemia, de estar passando ou não, da gente continuar com essas boas práticas de uso de máscara, de lavagem das mãos com frequência e principalmente de seguir todas as orientações de vacina que tem, tá? Tirando isso, né? Tirando já essas coisas básicas, muito importante, a atividade física, uma boa alimentação e uma atitude mental positiva, tá bom?